Alô, alô, alô. Obrigado, ADAPT, pelo convite. Eu vou compartilhar algumas coisas interessantes que eu vi no biômetro novo da Hagstreit, que é o iStar. E a pergunta que fica para todo mundo é, será que a gente precisa de um biômetro novo? Né? Um biômetro óptico novo? Ainda vai aparecer mais biômetros ópticos novos, porque a gente tem um problema. O problema nosso é que os biômetros que a gente tem ainda são imperfeitos. Olha só, a taxa de acerto, quando você faz uma biometria, num paciente normal, num olho normal, com lágrima boa, se você usar uma fórmula boa, uma fórmula moderna, a taxa de acerto do target refracional, mais ou menos meia dioptria, é de 85% mais ou menos. 85% é horrível, está muito longe do ideal. De 10 pacientes que você operar, um paciente e meio, ou seja, um paciente e um anão, eles vão cair fora do target ideal. E mais ou menos meio é muito grande, é uma dioptria se você for ver o range total. E por que a gente erra tanto? Talvez não por causa das fórmulas, porque eu já falei que esse olho é um olho normal, talvez não por causa do comprimento axial. Olha só que coisa interessante. A diferença entre o comprimento axial e o comprimento axial é a parte mais importante. Das medidas que a gente tira do olho, o comprimento axial é o rei. Se você errar no comprimento axial, você erra bastante na sua biometria, no seu cálculo da lente. Então, nos equipamentos, desde a primeira geração de biômetros ópticos, na virada do ano 2000, que foi o IOMaster 500, até agora, os últimos equipamentos, inclusive o iStar, o comprimento axial, os biômetros ópticos acertam muito bem. A diferença agora, então, é, primeiro, os novos biômetros ópticos, como o iStar, eles têm uma vantagem de medir o comprimento axial em cataratas mais densas. Então, legal, achei alguma vantagem, porque tem catarata muito dura, muito avançada aqui no Brasil, que eu não consigo medir bem, ou não consigo medir um comprimento axial. Porém, por um lado, se o comprimento axial está bem resolvido, por que eu erro? Porque eu erro muito na ceratometria, que é a segunda medida mais importante em relação aos dados biométricos para você calcular a lente que você vai usar. Então, um equipamento hoje, quando eu vejo qual a diferença dele para medir a ceratometria. Se ele tem a mesma ceratometria que um IOMaster 500, por exemplo, de 15 anos atrás, será que teve um avanço realmente? Então, isso que eu achei interessante no iStar, porque, além do comprimento axial ser resolvido pelo swap source dele, ou seja, pega a catarata mais densa, uma precisão de comprimento axial muito grande, ele tem um jeito diferente de olhar a ceratometria. E é interessante, porque, primeiro que a ceratometria, como eu falei, é a variável mais complicada hoje, é o fator pelo qual a gente mais erra nos cálculos. Por outro lado, ele é derivado do Lenstar, a geração anterior, e o Lenstar talvez seja o biômetro com a questão da ceratometria mais bem resolvida. Então, algumas características que ele tem agora, então, em cima do iStar, que é swap source, a gente poderia pensar na análise topográfica que ele faz. Ele é um tomógrafo corneano também, através do OCT dele. Então, tem informações agora da córnea, não só numéricas, mas qualitativas dela também. Eu tenho informação da córnea posterior. Tá? Então, se a gente for olhar, por exemplo, o Argus ou o IOMaster 700, que são da mesma categoria, eles não me dão mapa de análise corneana. Esse daqui ele tem um mapa de análise corneana, como vocês vão ver. E ele faz um exame, uma captação completa em 40 segundos. Isso é muito rápido, a gente tem usado lá com os meus fellows e realmente o equipamento é muito rápido. E a análise topográfica dele é interessante porque, pelo fato de ele não ser baseado em reflexão de disco de plácido, ele é independente do filme lacrimal. Eu não dependo da reflexão para fazer uma boa análise da córnea. Por outro lado, também, acrescentando a função de análise
de OCT do segmento anterior, eu consigo fazer análises que eu não consigo fazer em outros equipamentos. Por exemplo, uma análise de uma lente fásica, do Vault de uma lente fásica, por exemplo. Então, isso é um feature, uma função muito interessante. Ele tem uma excelente análise de tilt e descentração da lente, tanto do cristalino ou da lente intraocular. Isso é a próxima fase. Essa análise de tilt e descentração é a próxima fase de a gente analisar por que a gente tem alguns resultados esquisitos em casos que parecem que estão normais. Eu falo, a lente está centrada, está tudo já, mas eu não consigo avaliar direito se essa lente está tiltada ou não. E aí, aí fica a pergunta, será que lente tiltada também dá problema no paciente? Eu não tenho essa resposta. Essa nova geração de OCTs talvez seja o caminho para as respostas. Análise de Zernike, para você ver a decomposição de aberrações corneanas, baixa ordem, alta ordem, é muito importante para eu prever o resultado da cirurgia desse paciente. O comprimento de onda, a gente não é nerd e a gente não sabe sobre comprimento de onda. Alguém aqui já teve lesão macular por fazer biometria, porque não captou e ficou repetindo a captação e lesou a mácula? Silêncio na sala. Se vocês forem ver no manual, que a gente nunca lê, dependendo do biômetro que você usa, tem uma limitação de exames que você pode capturar, porque aquela energia que está sendo disparada pode causar uma maculopatia, e eu já acompanhei paciente com maculopatia, porque teve que repetir várias vezes a captação do exame, e a gente fica dando tiro, e eu sou o doutor que fica dando tiro sem saber que eu estou lesionando a mácula. No caso aqui, ele usa uma baixa energia de potência, então, e essa potência é tunável, eu posso diminuir ou aumentar um pouquinho essa potência. Eu vou falar um pouquinho sobre a ceratometria, que a ceratometria é a parte que eu particularmente considero mais interessante. Ela tradicionalmente é medida através de 2 anéis, assim como o Lenstar, em 1,65 e 2,3 milímetros, mas ele faz um rastreamento diferente, que é super bacana, não só dentro da área de 7,5 milímetros, normais, mas através de um módulo suplementar eu posso fazer uma análise de 12 milímetros dessa córnea. Córnea, a gente sabe, cada vez mais em relação à cirurgia de catarata, que é o nome do jogo para um bom resultado. Se você tiver uma boa lente e a córnea estiver ruim, você vai ter um mau resultado. Esse é o modo como um ceratômetro mede normalmente uma córnea, através de medidas radiais. Esse é o padrão, suspense na sala. Esse é o padrão que o iStar faz, o rastreamento da córnea, em padrão que eles chamam de mandala. Tá? Ele faz um rastreamento nesse padrão para ele cobrir o máximo possível, para não precisar interpolar os dados. Para que tudo isso é importante? Esse daqui não tem a ver com o Lenstar, mas esse daqui é uma fórmula sendo desenvolvida, uma fórmula de biometria, que a gente não conhece. É uma fórmula desenvolvida a partir da análise da espessura e formato, morfologia do cristalino humano. Será que a gente vai ter fórmulas que se baseiam num OCT, e aí eu não posso usar um biômetro normal, eu tenho que usar um biômetro que tenha um OCT, para fazer uma análise da morfologia anterior e posterior do cristalino, e não da córnea, para poder prever a posição dessa lente final? Então, isso já tá acontecendo. Quanto tempo eu tenho, Paulo? 3 minutos. 3 minutos. Então, a gente tem várias fórmulas, as mais modernas estão incorporadas já no iStar, incluindo aí Olsen, que é uma fórmula de Ray Tracing, Olsen Toric, Barrett, que todo mundo conhece, e tudo mais. As fórmulas tradicionais, tipo SRKT, já com correção de Koch-Wang, se você quiser, para comprimentos axiais, e não precisa fazer a conta na mão. E aqui tem um caso de 2 casos que eu vou mostrar, de pós-refrativa, né? Um PRK feito há mais ou menos 25 anos, um caso que tem um pouquinho de haze, né? E olha só esse mapa. O que você achou desse tratamento miópico desse paciente? Sabe o que eu acho desse tratamento miópico? Eu acho que o mapa está errado. Eu acho que o tratamento pode estar bom, mas o mapa está errado. Eu vou mudar a escala desse mesmo paciente, e aí, quando eu mudo a escala, agora sim eu tenho alguma informação sobre esse tratamento de ablação que esse paciente teve. Ou seja, aqui é o olho, o mesmo olho, com 2 escalas, que você só normalizou a escala para poder ver melhor a zona de tratamento. Então, como toda máquina, como todo topógrafo, ele vai te dar a informação que você quer se você souber usar ele. O outro aspecto dele é que, além das medidas que ele faz, a gente vê aqui que ele tem uma córnea plana, e uma coisa que ele faz também
mesmo que eu também esteja cansado naquele dia e não preste atenção, ele me avisa o seguinte, ele avisa assim, ó, a relação Gus-Trand está inferior ao esperado. O que é a relação Gus-Trand? É a relação entre a córnea anterior e posterior, que é de 82,2%, a relação de curvatura. Essa relação de curvatura entre a córnea anterior e posterior, primeiro, só faz um equipamento que enxerga a córnea posterior, como esse daqui, por exemplo. Segundo, quando essa relação está alterada, é provável que esse paciente tenha sido operado de cirurgia refrativa, que é a própria máquina, se você estiver cansado naquele dia, ela te avisa, esse paciente provavelmente foi operado de LASIK, ou PRK. Aqui, então, quando eu faço o cálculo biométrico, ele tem essa tela, e olha só que fantástico, ele automaticamente seleciona que é um caso de pós-refrativo, ou seja, você já vai ter a seleção de fórmulas que vão ser usadas para pós-refrativa, ele ajuda você nisso. E outra informação que ele tem é da córnea posterior. Tá? De novo, os outros equipamentos que enxergam córnea posterior, enxergam, mas através de dados numéricos. Eu não tenho um mapa da córnea posterior. Esse equipamento aqui, eu vou mostrar daqui a pouco, ele tem os dados numéricos e o mapa da córnea posterior, até o mapa de elevação. As fórmulas que você pode usar para uma pós-refrativa, você escolhe, aquele dia você acordou com vontade de usar uma ou outra fórmula. Olha só que interessante, ele tem duas fórmulas de Barrett pós-refrativa, como vocês estão vendo aí. A Barrett-Truquet. Do lado esquerdo, eu usei a chamas, por exemplo, do lado direito eu usei a Barrett tórica, mas eu vou voltar aqui um pouco o slide, só para vocês verem que a Barrett, lá em cima, eu tenho duas opções. Uma em que eu uso a córnea posterior, todo mundo sabe que Barrett leva em consideração a córnea posterior. Eu posso levar em consideração a córnea posterior presumida pelo algoritmo Barrett, tá? Ou então, embaixo está escrito measured, que é a medida pelo equipamento. Então, eu não vou usar o algoritmo do Barrett, mas vou usar a informação de córnea posterior que o equipamento capturou. Então, ele te dá um mapa de orientação, e esse mapa é fantástico, porque ele é muito útil. Você vê as referências de vasos aí no limbo, quando vocês olham, vocês estão olhando a lente, o 14 graus. Eu estou olhando os vasos. Porque muitos equipamentos tiram uma foto de baixa resolução da conjuntiva, e ao eu ter uma boa foto de resolução da conjuntiva, eu não preciso mais marcar com pêndulo esse olho. Eu só coloco o paciente deitado na cirurgia, pego o transferidor e falo assim, esse vaso, esse outro vaso, esse outro vaso, estão aqui eixo, então, referencialmente. E aí eu faço as marcações de eixo, sem precisar ter marcado o pêndulo com o paciente sentado. Um caso de pós-RK, que no eye trace a captura é bem ruim, como vocês podem ver, principalmente o olho esquerdo, o eye trace também, a Adapt não vai ficar bravo comigo, porque eles representam o eye trace também, que é um equipamento fantástico. Eu tenho mais meia hora aqui, falou. Como a gente vê, a qualidade óptica desse sistema é tenebrosa, a curva de sensibilidade ao contraste dele está deprimida, né, por causa da cirurgia refrativa. No olho esquerdo, o eye trace não conseguiu nem capturar a qualidade óptica em MTF desse sistema óptico. Por quê? Porque aqui no caso do lado direito, que é o olho esquerdo, vocês veem que é uma córnea bastante alterada pelo RK. Ela é tão alterada que vocês veem que os círculos de captura concêntrica, os dois anéis de captura concêntrica da ceratometria, ficaram totalmente deformados. Então, esse é um caso típico de um caso bastante aberrado, pós-refrativa. Você tem as informações de aberrações, né? Tem toda a decomposição de Zernike, você tem mapas de elevação, como eu falei, e aí você meio que se diverte fazendo seus cálculos, vendo a córnea anterior. Então. Vou acabar aqui já. E você faz o cálculo com a Barrett que você quiser, e você escolhe também as fórmulas que você quiser, e você tem fórmulas até demais aqui. Eu vou colocar o último slide para agradecer a minha equipe que coletou não só esses casos, mas vários outros. Muito obrigado.